Quando meus pais se separaram, meu irmão me disse: "O sangue não importa, só o dinheiro." Então, ele foi morar com nosso pai, que era muito rico, enquanto eu fiquei morando com nossa mãe, que mal tinha condições de me sustentar. Anos depois, ele voltou para destruir meu casamento com mentiras sobre nossa mãe. Então, eu revelei toda a verdade. Eu cresci em uma família dividida. Depois que meus pais se divorciaram, meu irmão mais velho, o Marcos, escolheu morar com o nosso pai rico enquanto eu fiquei com a nossa mãe, que não tinha nada. Lembro que ele ria de mim por pegar o ônibus da cidade, enquanto ele dirigia um Mercedes que o pai lhe deu de presente aos 16 anos. E eu entendi. Ele morava em uma mansão e era levado para Tóquio em um jatinho particular nas férias de primavera. Eu passava essas férias virando hambúrgueres no McDonald's, juntando o suficiente para ajudar a minha mãe a pagar o aluguel. Ele me mandava umas mensagens idiotas, tipo: "O caso de caridade da mamãe ainda está vivo?" E eu simplesmente ria. Lá no fundo, eu sabia que o conforto dele tinha um preço. Foquei nos estudos, sabendo que era minha chance de sair dali. Consegui uma bolsa de estudos integral. O Marcos largou a escola no 2º ano do ensino médio. Tinha certeza de que o dinheiro do pai o sustentaria. Essa foi a última vez que nós realmente conversamos. A última mensagem dele foi: "O sangue não significa nada. O dinheiro, sim." E... isso me machucou. Eu ainda mandava mensagens de aniversário e Natal todos os anos. Talvez eu esperasse que alguma parte dele ainda se importasse. O tempo passou. Eu me formei na faculdade de medicina, comprei um apartamento modesto e fiquei noivo. Foi quando, do nada, decidi procurar o Marcos. Eu honestamente só queria mostrar para ele que eu tinha conseguido, talvez até ouvi-lo dizer que estava orgulhoso de mim. Levei um convite para um baile de caridade e o relógio antigo do nosso avô. Mas no segundo em que vi o Marcos, eu soube que isso seria um erro. Ele parecia cansado. Roupas de grife com a etiqueta ainda pendurada, óculos de sol dentro do ambiente para esconder algo além de estilo. Quando nos sentamos, ele rosnou para o garçom como se ele fosse inferior. Depois, me contou que o pai o tinha deserdado por bater em outro carro. Mesmo assim, eu tentei convidá-lo para o baile. Antes que eu pudesse terminar, ele sorriu e murmurou: "Ainda brincando de casinha com camponeses." Foi aí que a ficha caiu. 12 anos tinham se passado e ele não tinha mudado nada. Dei o relógio a ele mesmo assim. Ele desdenhou. "Aquele achado, da loja de penhores da mamãe." A raiva me atingiu tão rápido que eu fiquei cego, mas em vez de reagir, sussurrei: "O papai nunca te amou. Você foi apenas o preço da mamãe." E ele chorou. Chorou de verdade. Eu o deixei com o convite e saí. Aquilo deveria ter sido o fim. 3 semanas antes do baile de caridade, Marcos apareceu no meu apartamento. O porteiro me ligou sem saber o que fazer com o cara bêbado no saguão que dizia ser meu irmão. Ele estava com uma aparência péssima. A Emma tinha saído, então eu o deixei subir. Ele cheirava a uísque, olhou para o meu lugar como se fosse inferior e desabou no meu sofá como se fosse o dono. Depois pegou o celular e me mostrou algo que eu não esperava. Fotos do antigo perfil de namoro da minha mãe. Mensagens para um cara chamado Brad, com carimbo da semana das minhas entrevistas para a bolsa. Ele alegou que ela estava se vendendo. Disse que era por isso que o pai lutou pela custódia. Mas algo na forma como ele contou parecia ensaiado. E eu me lembrei de que a minha mãe tinha penhorado o anel dela naquela mesma semana para comprar livros do Saté para mim. Aquilo não era uma coincidência. Na manhã seguinte, o Marcos tinha ido embora, mas ele não tinha terminado. A Emma recebeu uma mensagem anônima dizendo que eu tinha abandonado a nossa mãe, que estava morrendo, para ir a uma conferência médica. Depois, meu chefe me chamou no escritório. Alguém tinha feito uma reclamação. Felizmente, ele percebeu a farsa, mas aquilo era só o começo. Eu fui até o antigo depósito da minha mãe, procurando por algo para refutar a narrativa do Marcos. Eu encontrei o diário dela. Nele, ela escreveu sobre o ultimato do pai. "Me dê o Marcos ou não tenha nada." Ela me escolheu. Não porque não amasse o Marcos, mas porque tinha medo do que o pai me transformaria. Isso me despedaçou. Quando cheguei em casa, a Emma estava me esperando, magoada, confusa e traída. O Marcos tinha espalhado mentiras em cada canto das nossas vidas. Ele começou a aparecer em todos os lugares. Na minha academia, na cafeteria do lado de fora do hospital, ele nem disfarçava, ficava só observando. O irmão da Emma, o James, é advogado. Ele investigou as finanças do pai e encontrou padrões suspeitos, manipulação, bens ocultos, até subornos. O pai tinha usado o Marcos como uma ferramenta durante o divórcio, e agora o Marcos estava fazendo o mesmo comigo. Ficou pior. A senhora Jen, nossa vizinha, disse que um homem tinha perguntado sobre a minha rotina. Ela descreveu o Marcos perfeitamente. Meu LinkedIn explodiu com oportunidades de negócios que o Marcos tinha enviado para os colegas. Ele ainda alegava ser um day trader, mesmo com as contas em dívida. Ele estava desmoronando. Minha mentora, a doutora Chen, pediu para me encontrar.
Ela conheceu a minha mãe e testemunhou na audiência de custódia. Ela me contou o que eu já suspeitava. O pai tinha reescrito a história, transformando o Marcos em um troféu, um peão, não um membro da família. Fiz uma segunda viagem ao depósito, encontrei uma caixa de documentos legais do advogado do pai. Confirmou tudo. O Marcos não foi vendido. A suposta venda foi uma ficção fiscal. Enquanto isso, a confiança da Emma estava se desintegrando rapidamente. As amigas dela estavam repassando fofocas que o Marcos tinha plantado. Até a Emma começou a perguntar: por que você nunca me contou que tinha um irmão? Enfermeiros com quem eu trabalhei entraram em contato, me defendendo, mas o Marcos já tinha plantado dúvidas suficientes para envenenar tudo. Comecei a coletar evidências, fotos, filmagens, registros de mensagens. Eu tinha que me proteger. Dona, a ex-secretária do pai, jogou a maior bomba. O pai tinha realmente pago o Marcos para me atrapalhar durante o meu primeiro ano de faculdade, de medicina. Isso não era apenas rivalidade entre irmãos. Era um jogo de longo prazo, e eu era apenas o último alvo. O baile de caridade era para ser uma celebração, mas eu sabia que o Marcos o transformaria em seu palco. Ele apareceu bêbado em um smoking alugado que não servia, e começou a falar bobagens antes mesmo de entrarmos. Eu o interceptei antes que ele pudesse chegar perto dos pais da Emma. As mãos dele tremiam. Não dava para saber se era de nervosismo ou abstinência. Depois, ele começou a me chamar de o caso de caridade da mamãe, alto o suficiente para todo o salão de festas ouvir. Eu dei uma olhada para a Caroline, a mãe da Emma, e ficou claro que ela estava ouvindo tudo aquilo pela primeira vez. A doutora Chen apareceu ao meu lado como um anjo da guarda. A presença dela ajudou, mas o Marcos estava em uma espiral. Ele fingiu um tropeço, esbarrando na mesa de exposição e fazendo a minha máquina de ultrassom doada, a qual eu havia economizado por meses para comprar, cair e quebrar no chão. O flash de um fotógrafo disparou no momento em que eu o segurei, a foto me capturando como o irmão amoroso salvando seu irmão problemático. Ironia. Depois, ele viu a Sofia, a melhor amiga da Emma, e começou a despejar mentiras. Ele pintou meu trabalho no McDonald's como uma mancha vergonhosa. Fez a minha mãe parecer uma bagunça negligente. O marido da Sofia, o Nicholas, um banqueiro, reconheceu o nome do Marcos. Disse que o tinha visto ligado a investigações de fraude. A notícia se espalhou rapidamente. Quando eu fui verificar o casaco do Marcos, encontrei e-mails impressos do divórcio dos meus pais. O avaliador da custódia havia recomendado a custódia compartilhada, mas o dinheiro do pai comprou os direitos totais sobre o Marcos. Literalmente, o Marcos tinha sido comprado. A Emma me encontrou lá lendo os papéis. Ela parecia despedaçada. O resto da noite foi uma confusão. Tentativa de reparar a situação, garantias tranquilas, conversas paralelas, com doadores que sabiam a verdade. Enquanto isso, o Marcos continuava bebendo e mentindo. Na manhã seguinte, ele me emboscou na garagem do hospital com mais fotos do perfil de namoro da minha mãe. A mesma história distorcida. O veneno se espalhou. A Emma recebeu outra mensagem, anônima, me acusando de deixar a nossa mãe morrer sozinha. O hospital recebeu outra reclamação. Eu voltei ao depósito e encontrei a verdade na caligrafia da minha mãe. A ameaça do pai. Me dê o Marcos ou saia sem nada. Ela me escolheu. Não por amor, mas para me proteger. As amigas da Emma insistiram nas fofocas. O meu instrutor de academia mencionou ter visto o Marcos por perto. O barista da minha cafeteria disse que ele vinha perguntando sobre a minha rotina. Eu estava sendo caçado profissionalmente e pessoalmente. Mensagens no LinkedIn chegavam em massa. O Marcos estava tentando arruinar a minha carreira agora. A doutora Chen me disse que testemunhou na audiência de custódia e sabia como os advogados do pai distorciam tudo. Eu encontrei mais documentos, provando que a venda do Marcos era falsa, uma manobra fiscal. A Emma fazia perguntas cada vez mais difíceis. Ela colocou o anel de noivado de volta na caixinha. Meus antigos amigos e colegas se uniram, postando histórias em minha defesa. Mas o dano que o Marcos causou já tinha penetrado fundo na minha vida. Dona, a secretária do pai, revelou que esta não era a primeira vez. O Marcos já tinha sido usado contra mim antes, pago para me desestabilizar. O Marcos até criou uma página memorial no Facebook para a minha mãe, a recortou da minha foto de formatura e alegou que eu a tinha abandonado. Estranhos acreditaram nisso. Os pais da Emma o ouviram espalhando mentiras em um restaurante. O apoio deles vacilou, mas as pessoas começaram a se manifestar. Uma vizinha se lembrou da minha mãe no banco de alimentos, mas ela estava como voluntária, não buscando ajuda. A Sofia recusou um convite para jantar depois que o Nicholas a alertou. O Marcos tinha fotografado a casa deles durante a rejeição. O comportamento dele estava desmoronando em público agora. Eu documentei tudo. Fotos, vídeos, registros de mensagens. A polícia não ajudaria sem uma ameaça direta. Mas eu estava montando um caso. Dona entregou os cheques. A minha mãe tinha enviado dinheiro secretamente para o Marcos ao longo dos anos. Apesar de tudo, ela ainda tentou cuidar dele. Eu nem sabia. A Emma adiou o planejamento do casamento, mas não foi embora. As perguntas dela no final da noite se tornaram mais conversas novamente.
Os enfermeiros do McDonald's me defenderam publicamente. Eu permaneci em silêncio nas redes sociais, me recusando a interagir. Toda vez que eu não revidava, o Marcos parecia pior. Então, um dia em uma cafeteria, o Marcos desabou. Em meio às lágrimas, ele disse: ele sabia que a minha mãe me amava mais. Ela me escolheu. Ele tinha vivido com aquela ferida para sempre. Eu mostrei a Emma registros médicos, provando que eu tinha visitado a minha mãe regularmente, sendo listado como seu contato de emergência. A narrativa de abandono do Marcos não se sustentava. A namorada dele, a Tânia, o deixou depois de saber sobre a tentativa de extorsão. Os aliados dele desapareceram. Os vizinhos começaram a se alertar. A minha equipe do hospital se uniu em minha defesa. Até os pais da Emma mudaram de ideia. O Marcos não podia mais me tocar, mas eu não estava feliz. Quando ele apareceu no estacionamento do hospital tentando arrombar o meu carro, a segurança o deteve. Eu tinha uma escolha: apresentar acusações ou fazer outra coisa. Eu paguei a fiança dele, não porque ele merecesse, mas porque lá no fundo eu me lembrei do irmão que ele costumava ser, aquele que me ensinou a andar de bicicleta. Me deu salgadinhos escondido quando a mamãe não estava olhando. Eu lhe disse que pagaria pela terapia. Ele saiu furioso, orgulhoso demais. Mas, mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem. Uma foto da ponte onde costumávamos pescar. Sem legenda, apenas dor. Eu corri para lá, o encontrei sentado na beira, desfeito. Liguei para a doutora Chen, não como minha mentora, mas como psiquiatra. Com a ajuda dela, nós o internamos voluntariamente. A internação do Marcos revelou anos de abuso de substâncias escondido. Eu paguei por tudo. Apesar dos protestos da família da Emma, eu não podia abandonar o meu irmão. Não completamente. O pai ligou, furioso por eu ter internado o Marcos. Ameaçou me deserdar. Eu ri. Não havia mais nada para ser deserdado. Eu encerrei a ligação no meio de um desabafo, deixando-o gritar no silêncio. 3 dias após a internação, o Marcos me enviou uma mensagem de uma linha. Obrigado. Sem pedidos, sem manipulação, apenas reconhecimento. Isso era novo. O casamento seguiu em frente, menor, mais significativo. O Marcos me escreveu uma carta da clínica, agradecendo por eu ter escolhido ele quando ninguém mais tinha. Ele não pediu para vir. Ele entendeu. 6 meses se passaram. Ele conseguiu um emprego lavando pratos, sóbrio, frequentando reuniões, continuando na terapia. As mensagens dele eram curtas, apenas atualizações, sem súplicas, sem mentiras. Começamos a nos encontrar para tomar café uma vez por mês, mantendo a conversa superficial. Apenas 2 caras conversando sobre o clima e futebol. Não conversamos sobre o pai. Não precisávamos. Depois, o advogado do pai ligou. Após um ataque cardíaco leve, o velho queria se reconectar e revisar o patrimônio dele. Marcos e eu recusamos a visita. O nosso silêncio disse tudo. 2 anos depois, estávamos no funeral do pai. O Marcos estava 300 dias sóbrio. Nenhum de nós falou durante o serviço. Não precisávamos. Ficamos lado a lado. Não éramos mais inimigos nem armas, apenas irmãos. Eu abri um consultório particular. O Marcos conseguiu um emprego gerenciando um centro de recuperação. Ele tinha um dom. A própria dor dele o tornava paciente e eficaz com os outros. A Emma e eu tivemos gêmeos, nomeados em homenagem à minha mãe e ao pai dela. O Marcos se tornou o tio confiável. Nunca perdeu um aniversário, nunca teve uma recaída. Nunca falamos sobre o passado, não precisávamos. Nossas mensagens diárias eram sobre levar as crianças para a escola, placares de futebol, reclamações sobre o clima. Estávamos reescrevendo a história. A grande revelação veio quando a melhor amiga da minha mãe, a Vicky, voltou do exterior. Ela me entregou uma caixa de cartas antigas da minha mãe. Cada uma revelava o quão calculadas as decisões dela tinham sido. Ela deixou o pai pensar que ele venceu ao levar o Marcos, sabendo que o narcisismo dele comeria o relacionamento vivo. Enquanto isso, ela sacrificou tudo para me proteger da influência do pai. Uma carta descrevia como ela usou a pobreza dela para me ensinar empatia, disciplina e força de vontade. Outra mostrava como ela tinha apoiado o Marcos discretamente, esperando que ele encontrasse o caminho de volta. O amor que ela derramou em nós, mesmo que divididos, tinha moldado quem nos tornamos. Depois, anonimamente, o James recebeu e-mails da equipe jurídica do pai. Neles, o pai admitia ter usado o Marcos como um peão financeiro. A frase, se livrando de obrigações com ambos os filhos, se repetia como um refrão. Essa era a nossa herança, ser vistos como passivos, não como filhos. Mas nós reescrevemos a nossa história. Os pais da Emma, antes céticos, se tornaram próximos do Marcos. As fotos de família emolduradas deles incluíam o meu. O porteiro do meu prédio pessoalmente proibiu o Marcos de voltar, mas depois o recebeu de volta após um pedido de desculpas formal e prova de tratamento. Até o hospital, antes cauteloso, me apoiou totalmente. A doutora Chen organizou uma reunião com a administração. As declarações unânimes dos colegas apagaram cada sombra que o Marcos havia lançado.
A transformação definitiva veio em uma noite tranquila. O Marcos esperou do lado de fora do meu carro no hospital. A segurança me ligou perguntando se eu queria apresentar acusações. Ele não tinha tentado arrombar, apenas ficou sentado lá chorando. Quando cheguei, ele era uma bagunça. Roupas, de grifes sujas, o rosto manchado de lágrimas. Ele levantou o olhar e eu vi. O irmão que eu tinha perdido para a manipulação do pai. Eu assinei como contato de emergência dele novamente. Desta vez, para a terapia ambulatorial de acompanhamento. A Emma me apoiou. A família dela ainda tinha as suas ressalvas, mas eles respeitaram a minha escolha. O Marcos se reconstruiu pouco a pouco. Sem mais golpes, sem mais assédio, apenas trabalho, recuperação e cura. A Tânia, a ex dele, se reconectou mais tarde, não romanticamente, mas para compartilhar a história dela. A manipulação dele comigo espelhava a forma como ele a tratava. Gaslighting, controle financeiro, abuso emocional. O padrão sempre esteve lá. Ele tinha um nome, e agora estava enfrentando isso. Fomos visitar o túmulo da minha mãe juntos, pela primeira vez em mais de uma década. 2 buquês de flores, 2 filhos, sem máscaras, apenas memória, luto e gratidão. A mamãe tinha vencido. O sacrifício dela valeu a pena. Nós não apenas escapamos da sombra do pai. Nós construímos algo melhor. Uma família feita de escolha, não de sangue. Um futuro sem manipulação. Nós largamos as armas. Nós escolhemos a paz.